E eu queria saber, Calil, como é que foi esse período de transição, então, quando você sai da rádio para se tornar um gestor? Que é uma mudança considerável, né? Se a gente for parar para analisar, ainda mais naquele tempo, é um passo gigante, né? É uma história meio longa, mas eu rapidinho, vou tentar encurtar. Veja, quando eu tava no rádio, assim, eu já tinha percorrido o meu período de Rádio Globo, né? Eu fiquei 13 anos lá, Globo, CBN. Aí eu comecei a perceber que existia uma lacuna, existia um buraco no futebol brasileiro nessa função que eu acho que existe até hoje, viu? Se hoje chamam executivo de futebol, na minha época chamava gerente, diretor de futebol, coordenador, enfim. E aí eu falei, bom, eu tive um cara que me ajudou muito chamado Paulo Angione, que hoje ele está no Fluminense, mas ele trabalha na seleção brasileira, no Flamengo, ele estava no Corinthians na época. E aí eu falei um dia para ele, numa concentração aí que a gente ia cobrir como repórter, num hotel lá, eu estava sentado na recepção com ele, eu falei, porra, Paulo, eu queria fazer isso aí que você faz. Aí ele falou, olha, você precisa estudar. Bom, na época não tinha esse curso que hoje chama CBF Academy, não tinha. Um dos poucos cursos que tinha era na Getúlio Vargas, na Fundação Getúlio Vargas, aqui na 9 de Julho, né? Uma escola espetacular, né? Se você vê os nomes que... Sim. Então, e aí eu tinha que fazer que nem não tinha muita vaga nesse curso, tinha que fazer que nem um pequeno teste, né? Não chega a ser um vestibular. E aí eu entrei no curso, era meio caro até. Eu fiz o curso com Raimar, irmão do Sócrates, com Gustavo, filho do Sócrates, com a Karina do basquete, com o Dr. Mansur. Dr. Mansur é o cara que fez o Estatuto do Torcedor, a lei da SAF, a lei das bets, é um gênio, né? Um advogado, nem lembro, tinha bastante gente conhecida assim na minha sala, o Vladimir, que jogou no Corinthians. E aí eu terminei o curso, mas não é uma coisa... Eu tinha que fazer um estágio, meu estágio foi com o Cilinho. Eu era muito fã do Cilinho, sempre fui. Ele estava no América de Rio Preto. Aí eu tirei um mês de férias da rádio, na época eu já estava no fim eu já estava na Transamérica. Eu tirei um mês de férias e fui fazer um estágio com o Cilinho no América de Rio Preto, bem nessa época de mercado, sabe? Então eu acompanhei, ele me colocou por dentro de tudo, assistia todos os treinos, todo dia depois a gente jantava juntos. É um cara, eu fico até emocionado porque o Cilinho, além de ser um dos maiores treinadores que eu conheci, se você perguntar para Miller, Careca, Márcio Araújo, Pita, Silas, esses caras todos, Oscar, Dario Pereira, vão falar que o Cilinho foi o maior treinador que eles tiveram. Um cara genial. E aí eu cumpri as horas de estágio, só que isso aí foi em 2002. Aí acabou, não tive oportunidade, porque é difícil, é um mercado mais fechado ainda do que já é o nosso. Uhum. Quando foi em 2007, você vê, 5 anos depois, eu já morava em Barueri, eu moro em Barueri desde 99, né? Eu moro em Barueri, quando eu casei eu já fui morar em Barueri e não saí mais de lá. Mas eu não conhecia ninguém na cidade, porque eu vinha trabalhar na rádio, voltava, eu nem ficava lá em Barueri, eu comecei a conhecer as pessoas, eu conheci o Walter Sanches, o presidente do Barueri, na época. E ele escutava nossas transmissões na rádio. E ele gostava dos meus comentários. Ele falava para os amigos dele, pô, esse cara aí entende de futebol, hein? Bom, aí eu comecei a frequentar a sala dele. Ele tinha uma sala no ginásio de esportes de Barueri, José Correia, onde, curiosamente, depois veio a ser a minha sala, porque depois ele era secretário de esportes e presidente do clube. Eu comecei a frequentar a sala dele, até que um dia ele falou assim, o gerente de futebol aqui é o Jameli, só que ele recebeu uma proposta do Coritiba, ele vai embora, você quer entrar no lugar dele? Eu falei, porra, eu tô esperando isso só que há tanto tempo, só que aí eu tinha que sair de tudo, eu saí de 5 empregos para ir trabalhar lá, por um emprego, até se você somasse os 5 empregos, eu fui ganhando menos, mas eu queria fazer aquilo, e aí assim foi feito. Aí eu fui eu acabei no começo de 2008, aí eu cheguei, o Barueri estava disputando para ser, na época tinha campeão do interior, ganhou, a final foi com o Noroeste, e depois começou o Campeonato Brasileiro da Série B, que estava o Corinthians. Aí a gente fez o trabalho ali pelo seguinte, porque ali só tinha 3 vagas para subir, porque uma a gente já sabia que era do Corinthians, porque na época era diferente.
Não tinha cota, né? O Corinthians ganhava 30 milhões, eu não esqueço nunca. Hoje é muito mais, né? Mas na época era 30 milhões a cota do Corinthians para o campeonato da Série B, do Barueri era 1 milhão. Do Barueri e dos outros, Santo André, Avaí. Então era uma discrepância muito grande. Mas a gente montou um elenco assim que tinha bastante reposição, né? Se um jogador machucava e tal. E graças a Deus deu certo. Aí eu saí um pouco antes de acabar, quando já faltavam 2, 3 pontos, porque acabou acontecendo o seguinte ali, tinha muita vaidade, tinha gente que ficava me olhando torto, porque tinha medo que eu pegava, porque era um projeto político, que o Barueri veio lá da Várzea. Era da cidade, né? Veio vários da acessos Várzea, até... aí começou na última divisão do Paulista, foi num projeto muito bonito, que infelizmente acabou exatamente por causa da política, porque aí no futuro, um pouco depois que eu saí, o prefeito se desentendeu com o presidente, o cara levou o time para presidente prudente, nem foi bom para eles, nem para a cidade, que acabou tudo. Nunca mais Barueri teve um time, agora o Oeste que estava lá saiu, porque não tem, a torcida de Barueri, ela gostava daquele time, que chamava GRB, né? E depois virou Barueri SAF, enfim, Barueri Limitada. Então foi isso. Aí quando eu trabalhava no time, o prefeito gostava muito do meu trabalho, o prefeito Furlan, porque ele acompanhava muito o time. E quando eu saí, eu fiquei uns 2 meses ali desempregado, ele tinha ganho eleição e ele não queria, ele já estava brigando com o Walter, ele não queria mais o Walter como secretário de esportes. Aí um dia eu estava andando na rua aqui na Lapa para encontrar com os amigos meus, tocou meu telefone, era o Beto Correia. Beto Correia é um cara que sempre foi secretário de várias pastas lá em Barueri, um cara muito legal, falando, você quer ser secretário de esportes de Barueri? Pô, eu quase caí no meio da rua, porque não era uma coisa que eu estava preparado. Aí eu falei, olha, eu não estou preparado, mas se vocês me derem um tempo, eu vou me preparar. Aí ele passou o telefone para o prefeito mandou eu ir lá no outro dia falar com ele, e aí eu fui 2 anos, né, secretário de esportes, que era uma coisa que não estava, eu nunca imaginei, eu queria trabalhar no futebol. Mas aí foi isso, essa é a história. Como é que foi pra fazer a montagem? Desculpa alongar aí. Nada, essa história é boa, porque o Barueri é muito famoso, tem várias histórias, e eu queria entender como é que vocês fizeram pra montar aquele elenco. Foi um elenco muito bom do Barueri, né? Que já vinha de alguns acessos, mas fez um bom campeonato. Eu lembro que o Pedrão chegou a disputar a artilharia, foi artilheiro na frente do Ronaldo, se eu não me engano. Sim, naquele ano. O Pedrão é meu amigo, faz tempo que eu não vejo ele, mas a gente sempre falava. Na verdade, ali foi um processo, eu não tenho muito mérito ali, porque quando eu cheguei já estava, eles vinham, assim, o Barueri tinha uma estrutura pequena, mas funcionava bem. E uma das funções do Jamel, e depois passou a ser a minha, era fazer relatório de quando você jogava contras, por exemplo, jogava Barueri e Noroeste, Barueri e 15 Piracicaba, você tinha que fazer um relatório de jogadores do outro time que podiam ser úteis a você. Então foi assim que contrataram o Fernandinho, que depois jogou no São Paulo, no Flamengo, no Grêmio, né? Isso eu não participei. Eu participei de 2 contratações assim que deram mais impacto na minha época, que foi o Ralf e o Leandro Castan, que depois foram campeões pelo Corinthians. Por quê? O Leandro Castan era o treinador queria um zagueiro canhoto, já naquela época. E eu tinha... hoje, você vê, o zagueiro canhoto é mais valorizado, tudo, né? E eu tinha trabalhado como comentarista 4 anos na Série B pela Rede TV. Quando o Atlético Mineiro teve na Série B, se eu não me engano foi 2006, pode ser, 7, né? 2000, acho que 2006, 2007, acho que o principal era o Coritiba, mas enfim, pode ser que seja. Em 2006 eu tinha visto esse jogador, mas nunca pensei, né? Aí quando começaram a falar de zagueiro canhoto lá nas reuniões, eu me lembro de ter falado do Castan. E o Ralf, essa é uma história engraçada também. Antigamente, os empresários, eles usavam DVD para mostrar os jogadores dele. E DVD, igual você assiste, aqueles disquinhos mesmo, físicos, né? Física. Hoje é tudo por link, por plataforma de... Na nuvem. Plataforma de desempenho de jogador. Hoje você não precisa que o empresário te apresente. Hoje você assina, você paga a assinatura de uma plataforma, você põe o nome de um cara lá, aparece tudo. Quantas vezes o cara jogou, quantos minutos, quantos passos com o pé direito, com o pé esquerdo, enfim. Na época não tinha nada disso. E um dia, era a minha folga,
Aí o presidente, folga do time, né? Tinha jogado o Walter, o Walter que você citou aí, ele me deu uma caixa de sapato, era uma caixa de sapato mesmo, cheia de DVD. Falou, ó, estão enchendo o meu saco aí com um monte de jogador, assiste essa porra aí, vê se tem algum jogador que salva. E aí eu fui pra casa e vi, eu não consegui ver tudo, que era muita coisa, eram uns 200 DVD, eu vi uns 20, 30, e o melhor ali era o Ralf. Aí, só que ele estava no Noroeste, ele tinha quebrado o pé. Ele estava com o pé quebrado. Aí eu liguei para o Márcio Bittencourt, que é um grande amigo meu, do tempo do Corinthians, que a gente cobria, né? Foi campeão com o Neto, e ele era o técnico do Noroeste. Aí eu liguei e falei, Márcio, preciso te perguntar. Até outro dia eu entrevistei o Márcio, a gente contou essa história no ar. Eu falei, Márcio, eu preciso te perguntar uma coisa de um jogador da posição que você foi, pô. Esse Ralf aí que tá com o pé quebrado, eu vi uns DVDs dele e gostei. Ele é bom mesmo? Aí o Márcio falou, pô, é muito bom, é quieto, não arruma problema. Eu falei, mas ele tá com o pé quebrado. Aí o Márcio falou, não, mas ele quebrou só o cantinho aqui do último dedo, semana que vem ele já tá bom. E aí, eu não participava de negociações. A gente prospectava jogadores e tal, recebia os jogadores, mas quando eu falava de dinheiro, eu tinha que passar a bola pro Marquinhos. Marquinhos era um tipo assessor direto do Walter, que fazia todas as negociações. Aí eu passei tudo do Ralf, o empresário é esse, né? Passei pro Marquinhos, e quando o Ralf chegou, eu já estava saindo, pouco convivi com ele, porque quando ele chegou no fim. Tanto é que no campeonato que o Barueri sobe, ele e o Castan praticamente não aparecem. Eles vão aparecer no outro ano. No ano que o Barueri estava na primeira divisão eu já estava de secretário de esportes. Eu não trabalhava mais no time. Que foi o ano que o Barueri quase foi para a Libertadores. Jogou, ganhou do Flamengo, com o Adriano e tudo. Val Baiano, não é? Val Baiano é meu amigo. O Val Baiano veio... Então, depois, aí, cada vez ia reforçando mais. Então, por exemplo, subia de divisão, mantinha, esse era um projeto legal, mantinha os principais jogadores e dava uma reforçada, entende? Porque eu não acredito nesse negócio de você toda hora trocar o elenco inteiro. Acho que toda vez que acaba uma temporada, você tem que fazer uma avaliação. Ó, nós temos 30 jogadores aqui. Quem deu o resultado? Esse, vão ficar, esse. E fortalecer cada vez mais. Né, e estava indo muito bem, até que foi o que eu disse, quando virou de 2009 para 2010, que eu já estava como secretário de esportes, foi o auge da briga do Furlan com o Walter e acabou tudo, porque o time foi para Prudente, não deu certo lá, Barueri tentou, aí eu estava como secretário de esportes e nós compramos um time que era do Careca e do Edmar, chamava Campinas. E transformamos em Barueri, jogou lá, mas aí tinha que começar da última divisão. Né? E aí a torcida não foi mais a mesma coisa. Daqui a pouco esse outro Barueri, quando eu saí ainda tinha, mas logo depois acabou. O de Prudentes também acabou. E acabou tudo. É meio que um